Boa noite, família, a paz e a graça. Louvado seja Deus pelas nossas vidas. Graças a Deus estamos hoje reunidos em mais um vídeo para compartilhar aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Hoje nós vamos meditar em um texto muito conhecido. É o texto que está lá em Lucas 23, versículo de número 39. Lucas 23, versículo de número 39. Amém? Vamos orar para darmos início àquilo que o Senhor quer compartilhar, quer fazer na sua vida e na minha. Amém? Se for possível, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Mas por que, Vitor? Só é uma forma de honrar a presença do Espírito Santo, de dizer no mundo espiritual, mesmo eu não te vendo, eu reconheço que você está aqui. Uma forma de honrá-lo, de venerá-lo, de adorá-lo, de reconhecer que Ele está aqui. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida. Muito obrigado, papaizinho, por esse privilégio de estarmos hoje reunidos em mais um vídeo, em mais uma comunhão. É ao sentar à mesa e o partir do pão que os olhos são abertos, Senhor. Que o Teu Espírito nessa noite possa ter liberdade, Senhor, em compartilhar a Tua palavra, em vivificá-la nos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs. Papai, eu oro para que todo e qualquer impedimento que havia seja desfeito em nome de Jesus. E que os ouvidos dos meus irmãos e das minhas irmãs sejam abertos no mundo espiritual, Senhor. Que a Tua palavra venha a ser ministrada e fixada nos corações de cada um, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te agradeço e te peço. Amém. Então nós vamos dar início hoje a um texto muito conhecido, que está em Lucas capítulo 23, versículo 39. Amém? Nós vamos ler o texto e vamos comentar algumas coisas. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém? Diz assim o texto: um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava. Então, você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Versículo 41. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando vier no seu reino. Versículo 43. E Jesus respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Então esse é o texto que nós vamos ter como fundamento para compartilhar algo para a sua vida. Amém? Eu quero dizer principalmente para você, meu amado e querido irmão e irmã, que o Senhor, Ele morreu pelos dois ladrões, certo? Tanto o que estava à direita como o que estava à sua esquerda. Porém, o texto vai nos mostrar duas personalidades totalmente diferentes, certo? O primeiro, ele vai dizer que o lugar que ele se encontrava não era para ele, então por isso ele queria descer, certo? Porém, as suas atitudes o conduziram àquele lugar. Então ele fez coisas que o levaram a ser crucificado. E por ele ver uma oportunidade de descer da cruz, de querer se beneficiar, ele diz ao Senhor que tinha o poder de tirá-lo daquele lugar para que o tirasse. Mas nós vamos ver no texto que Jesus nem responde àquele homem, certo? Ele nem responde àquele homem. Mas ele o amava? Com certeza. Ele morreu por ele? Com certeza. Então por que ele não respondeu àquele homem? Nós vamos chegar nessa resposta. Agora eu quero falar do outro homem. O outro homem que estava ao seu outro lado. Aquele homem repreendeu aquele ladrão que queria descer da cruz
e queria que Jesus fizesse o milagre naquele momento, certo? Então ele reconheceu que ele estava naquele lugar pelas suas atitudes, pelaquilo que ele tinha feito. Então ele não queria descer daquele lugar, ele não queria sair daquela posição, porque o lugar que ele se encontrava, ele sabia que ele merecia estar ali. Então ele reconheceu que ele era pecador, que ele tinha aquele destino, porque ele tinha feito coisas que tinham o conduzido àquele lugar, certo? E ainda mais, ele reconheceu que Jesus era rei, era senhor, era tudo aquilo que as pessoas falavam a respeito dele, de coisas boas. Porque falavam sim muito bem de Jesus. Falavam coisas que ele fazia e operava naquele tempo. E aquele homem com certeza ouviu falar de Jesus. E para ele, estar naquele lugar, ao lado do Senhor, era como se fosse um privilégio. Sim, um privilégio estar crucificado ao lado do Senhor. Tanto é que ele reconhece que ele merecia estar ali, pelaquilo que ele tinha feito, e reconhece que Jesus é rei. Então reconhece o senhorio de Jesus e faz um pedido a ele. Faz um pedido a ele. E esse pedido é logo atendido ou correspondido, certo? Então nós temos duas pessoas, duas personalidades. Uma, primeiro, que quer descer daquele lugar onde se encontra a cruz. Lugar esse que todo filho de Deus tem que passar. Amém? Ah, mas eu estou passando por situações muito ruins. Estou passando por dificuldade, por aflições. Ah, eu estou por um deserto. Nós usamos essa expressão de deserto para falar de um período de tempo da nossa vida em que o Senhor nos conduz a um lugar de escassez, a um lugar aparentemente de morte, a um lugar aparentemente de dificuldade. Essa é a expressão deserto que os crentes, os cristãos usam para definir aquilo que estão passando, certo? Então, quando nós estamos passando por esses lugares, estamos tendo uma experiência de morte. Ah, qual é essa morte? Às vezes a morte é na finança, às vezes a morte é nos relacionamentos, às vezes a morte é até na vida. Na vida que nós levamos não há sentido. Então, nesse período de tempo, nós oramos a Deus querendo que Ele nos tire ou nos livre desse lugar. O entendimento antes era esse, porque éramos meninos e meninas no entendimento. Porque homens e mulheres de Deus agora vão começar a galgar esse lugar de cruz. Por quê? Porque a cruz não é um peso a ser carregado, é uma sentença de morte a ser passada. Então, quando nós reconhecemos que devemos passar pela cruz, nós conseguimos a ressurreição em Cristo. Então, a cruz não é para nós estarmos lá. A cruz é apenas uma passagem para chegarmos em um lugar, certo? E esse lugar é no Senhor. Porque o próprio Jesus ali vai falar no texto que eu lhes asseguro que você estará comigo no paraíso. E o que é o paraíso? O paraíso é estar com o Senhor. Ah, mas eles morreram e a palavra fala que o Senhor desceu à mansão dos mortos. Então quer dizer que ele foi no inferno. Então, por mais que ele tenha ido no inferno, se você e eu estivermos passando por um inferno, o que é o inferno hoje? O inferno é onde o Senhor não se manifesta, é onde o Senhor não tem primazia na sua vida, assim como na minha. Então, uma vida separada de Deus é o inferno. Naquele momento, aquele homem, ele estaria com o Senhor. Então, aquele lugar que era o inferno se tornaria um paraíso, certo? Mas não é disso que eu quero falar. Quero compartilhar essa mensagem que é: Jesus, ele morreu pelo ladrão da sua direita e pela da sua esquerda. Ele amava o ladrão da sua direita e da sua esquerda. Porém, ele só respondeu um, certo? Ele só respondeu um, aquele que reconhecia
que o lugar que ele se encontrava era o lugar que ele merecia. Então, quando eu, você, nós reconhecemos que nós somos pecadores e aquilo que nós estamos passando, nós merecemos, e bem coisas bem piores. Por quê? Porque nós fazemos coisas que às vezes a consequência é bem pior. E o Senhor, com a sua misericórdia e compaixão, vai amenizando os danos nas nossas vidas. Certo? Ah, mas eu não roubo, mas eu não mato. Mas com certeza você já pensou, você já falou coisas contra os seus irmãos e as suas irmãs que sinceramente deveriam acarretar uma consequência para a sua vida e para a minha muito ruim. E o Senhor te livrou dessa consequência de uma forma, vamos dizer, que nós nem sabemos explicar, certo? Então, a mensagem para essa noite é essa. Aqueles que querem descer da cruz, aqueles que pensam que não devem passar por dificuldades, ou então pelas dificuldades que estão passando, não eram para estar passando porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, então eu não deveria passar por isso. Então você pensa de você mais do que deveria, porque todos nós éramos dignos do inferno, e graças ao Senhor Jesus, que pelo seu sacrifício pagou a conta que eu devia e você devia, nós fomos restaurados na comunhão com o seu Espírito, certo? Comunhão essa que nos dá acesso ao coração de Deus. Louvado seja Deus por isso, certo? Então tudo aquilo que você e eu formos e estivermos passando, não se preocupe, vai cumprir um propósito na sua vida. E para finalizar a mensagem, eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão e irmã, lembre-se que Jesus não se crucificou sozinho. Ah, Vitor, mas o que tu quer dizer com isso? Eu quero afirmar para você, cabeça de mortadela, que você vai precisar que alguém pregue as suas mãos, pregue os seus pés, te pendure numa cruz. Resumindo, vai precisar que alguém te mate. Ah, mas alguém vai me matar. Não é essa morte física. Talvez seja uma morte para o teu ego, para o teu orgulho, para a tua prepotência. Ah, mas eu não sou isso. Mas pode ter certeza que tem alguma coisa em você que precisa morrer, meu irmão. Tem alguma coisa em você que precisa ser melhorado, certo? Então eu quero compartilhar essa mensagem com você. Que todos nós precisamos que alguém nos crucifique, certo? Que alguém faça esse papel. Alguém vai falar mal da tua vida, alguém vai se levantar contra a tua vida, alguém vai fazer alguma coisa para te pregar na cruz, simbolizando uma morte. E não se preocupe, está tudo dentro do processo de Deus. Está tudo cumprindo um propósito, tá? E após essa crucificação vem um período de luto. Período esse que simboliza um dia, mas na nossa vida pode simbolizar semanas, meses e anos. Mas eu lanço uma palavra profética sobre a tua vida. Haverá ressuscitação. Amém? Na tua casa, na tua família e principalmente na tua vida. O que é essa ressurreição? Essa ressuscitação é uma nova vida em Cristo. Vida essa que é plena, que é abundante, tanto na tristeza como na alegria, tanto na dificuldade como na calmaria. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Ele não vai nos privar, então nos livrar dos sofrimentos. Mentiroso foi o capeta que falou que quando nós aceitarmos Jesus, a nossa vida seria um mar de rosa. Muito pelo contrário, meu irmão e minha irmã. As dificuldades e as tribulações e aflições aumentarão. Mas como diz Tiago em sua carta, que seja motivo de grande alegria quando passarem por essas provações. Por quê? Porque é o momento perfeito para que o nosso caráter seja desenvolvido e assim a perseverança, certo? Então que essa palavra seja pregada e fixada no teu coração de que é necessário que alguém te crucifique. E principalmente lembre-se,
Jesus, ele ama a todos. Ele morreu por todos, mas ele não responde a todos. Principalmente aqueles que querem descer da cruz. Amém? Eu falo isso diretamente para o povo que se diz cristão, para o povo que é cristão, para os meus irmãos em Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. E eu agradeço pelo privilégio que você me deu de parar o seu tempo, que simboliza a sua vida, para ouvir um cara que é meio maluco. Mas que essa maluquice, às vezes, pode te orientar a tomar um rumo diferente na sua vida. Pode te orientar e te ensinar, assim como eu fui ensinado, por alguém que aos olhos humanos era um cara louco e maluco. Tenho pessoas que me ensinaram e me ajudaram e estão me ajudando e me ensinando também, que aos olhos humanos ninguém dava nada. Então pode ter certeza que eu e você somos respostas de oração, somos frutos de perdão. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, te ilumine e proteja, que Ele faça resplandecer sobre você a luz dele, que Ele te dê a paz, que Ele guarde a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e Shalom e Adonai.